Essa fase do Bitcoin não é para todo mundo não, viu, pessoal? O próximo grande movimento do Bitcoin não vai avisar. Ele vai acontecer enquanto a gente está discutindo aqui sobre narrativa. E aqui o mercado separa quem tem método e de quem vive de esperança. E o que desde está mudando, o ciclo está avançando e o próximo movimento vai pegar a gente fora de posição. Se você quer entender o porquê, fica com a gente até o final da live, pessoal. Fala pessoal, meu nome é Thiago, eu sou investidor de cripto há mais de 300 anos e aí já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda bastante a gente a continuar criando conteúdo para vocês. Hoje eu estou aqui com a equipe Crypto Club formada, todo mundo, o Tunis e o Marcelo. Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza, tudo beleza. Vamos que vamos, vamos fazer uma live falando sobre notícia, mas vamos falar direto do gráfico que o movimento está aí na nossa frente. Manda bala. Vou colocar o gráfico diário aqui em homenagem a Marcelo, que gosta dessas coisas. Então, o BTC no gráfico diário, a gente vê um padrão que a gente vem comentando há um bom tempo já dessa queda e finalmente a gente tem uma resposta. Olha um amarelinho aqui, que é o nosso amigo, um volume aparecendo, trava e a gente está nesse processo de consolidação. E enquanto isso, o que a gente vê por aí é muita gente gritando já all time high. Então, é só o Bitcoin subir, ter uma reação de 5%, 3%, 10%, o pessoal vai bater 130%. A euforia parece que começa a borbulhar mais uma vez, né? Mas tem uma coisa bem interessante nesse gráfico diário aqui, que eu queria até compartilhar com o Marcelo, que eu não falei com ele ainda a respeito. Temos uma sombra aqui, Marcelo, ó, depois de um bom tempo, descendo. Um degrau, segundo degrau também aqui. E isso mostra que provavelmente um movimento de mais volatilidade vem aí pela frente. Para você, é para cima ou é para baixo? É o que todo mundo quer saber. Tá com a bola de cristal aí? Para nossa metodologia, né, principalmente para o estudo de volume que a gente faz, é bem legal, né, porque vai começar, de fato, a nos dar mais sinais, né? Mas até então, Tunis, que o Bitcoin ele pode estar definindo essa faixa aí, né, dos 80, 84, como um possível fundo verdadeiro desse processo corretivo, mas não está cravado ainda. Eu acho que o pessoal não deve realmente ter muita otimismo exacerbado quando você já tem uma resistência aqui muito bem definida e já defendida algumas vezes, tá? Defendeu, olha a faixa vermelha que tem aqui já se aproximando. O que fala a favor dos compradores, que eu tenho visto, é que toda hora que você tem a rejeição de uma queda, aumenta a sua probabilidade de alta. A mesma coisa é o inverso. Quando uma alta está sendo rejeitada, a probabilidade da continuidade de uma queda se amplia infinitamente, tá? E essa queda aqui, ó, eu que estava com a visão de que, poxa, vendo muita liquidez nesse ponto, então tinha muito dinheiro aqui, muito dinheiro mesmo aqui, e o mercado ele se move atrás da liquidez, a manipulação está atrás exatamente disso aqui. Eu achei que isso fosse acontecer, mas assim, o ideal é a gente mudar a partir das evidências de forma rápida também. Então aqui eu achei que o mercado ia perder esse fundo e ele não perdeu, tá? Então o lado otimista para uma quebra para cima desse padrão lateral é o fato da gente ter dois volumezinhos amarelos aqui para baixo, tá? Que tiveram resposta para cima. Então negou duas coisas aqui. Refutou a queda dos 84, que é o bloco de suporte importante, e o dos 80 também, 81, 80, que é o último fundo, certo? Então, abre espaço para uma movimentação de alta assim, tá? Aí eu tenho dois padrões que podem travar esse caminho. E aí eu posso ir para um gráfico. Primeiro, não duvide, o gatilho de um aqui seria um movimento assim, ó, batendo na média também, para essa captura de liquidez no final. Entendeu?
Concordo com você. Concordo Essa é uma muito com visão. você. Assim, mesmo que suba, pode ser subir para cair. Ainda não está descartado isso, tá? Então, esse fundo que o Marcelo acabou de dizer aqui do 80 mil, ele ainda pode ser manipulado facilmente. A tendência macro de baixa, que para mim ficou clara, porque eu não olho o gráfico de Bitcoin com gráfico semanal, por exemplo. Eu olho, mas eu não traço as tendências baseado nisso. Eu sei que muita gente faz, tá? Eu tenho algumas restrições em relação a isso, porque eu acho que é um gráfico muito rápido, dinâmico. Se você ficar brincando num gráfico semanal, já foi. Então, para mim, é muito mais o diário, 4 horas e por aí vai. Então, essa é uma possibilidade. Para deixar vocês ficarem mais tranquilos falando aí, deixa eu só completar porque no gráfico de 1 hora tem um probleminha aqui. Porque o 94 não é fácil, né? Porque o 94 não é fácil, apesar de eu ter ficado mais otimista, eu estava bem pessimista, tá? Mas virei um pouco a chave quando o mercado perdeu esse fundo, mas não perdeu essa referência de baixo e fez, na verdade, um gatilhão de compra. E até agora tem ficado também acima da média, o gráfico de 1 hora. É importante ficar acima da média, né? Talvez fazendo uma reacumulação nessa faixa, uma reacumulação em topo micro, tá? Se a gente olhar um retângulo desse jeito, tá? Um retângulo desse jeito, uma reacumulação na parte superior do retângulo, quer dizer que a força da demanda, que era na casa dos 84, 85, passou para 87, agora no 88 e agora 89, ou seja, os caras estão comprando cada vez mais para cima, né? Será que o vendedor vai aparecer para defender ou não? Essa é a minha dúvida, é isso que eu estou mirando, até porque esse break block aqui é importantíssimo. Essa zona é uma zona de antigo suporte, que agora é resistência. Tá? Depois disso aqui entra um vácuo, né? Aí sim. Aí vamos para 93, 94. Depois disso aí entra um vácuo. O que é que vocês acham aí? A gente tem um OB aí no meio do caminho, né, Matheus? Se você vê, antes para chegar em 94 a 92, entre 92 e 93, a gente tem um order block, que pode ser o primeiro ponto de travamento, mas concordo plenamente com você. A gente está num ponto de resistência aí muito complicado. É o que eu acho que você conversou na live de sábado. A gente está em uma guerra, né, entre Bulls e Bears. Não tem. E a gente tem que ficar muito atento. Não é agora que vai ter uma tendência, talvez, de alta, uma tendência, talvez, de baixa. O que você acha, Marcelo? Eu acho que o que Matheus falou, ele faz sentido, tá? O que Matheus falou, frente ao que o gráfico está nos mostrando, a gente tem que ter atenção a essa informação, com certeza. Essa lateralização que Matheus falou para essa possível alta e que até então está demonstrando que 94 é difícil, é justamente no sábado e no domingo. Ali você vê que o preço comprime bastante e depois ele começa a expandir. A gente até comentou isso, né, na nossa última live. O Matheus também pontuou. A gente tem que ficar aberto. O comportamento aí de 1 hora que Matheus pegou. Eu concordo com você, Marcelo. Eu concordo com você. Aproveita do gráfico. Você tá certo. O Marcelo tá certo. Ele deve estar com algum probleminha de sinal. Mas eu tô concordando também muito com você, Tony. Acho que isso é o algoritmo, velho. Eu acho que isso é o algoritmo. Quando começa a perceber que ele vai discordar de mim, o algoritmo trava ele. Isso é ótimo. Muito, muito bom. Eu acho que ele vai tentar entrar depois. Mas é isso aí, pessoal, que a gente tá querendo mostrar para vocês. Ainda não tá definindo nada. Quem tá achando que vamos para o time high, eu acho que vocês estão se equivocando, vocês não estão com uma boa leitura. Vocês precisam dar uma olhada mais no gráfico para entender realmente o que está acontecendo. Tá vendo alguma coisa, alguma notícia importante? Mas não tem. Eu tenho uma interesse. Tipo assim, tem algumas notícias que estão saindo agora, né? A primeira é essa aqui, é da liquidez, né? Antes de a gente começar a falar das notícias, acho que a gente tem que partir primeiro para a liquidez. E é isso, antes de falar do Bitcoin, eu quero falar um pouquinho de Aave também, porque a Aave foi a que derreteu mais hoje. Falar um pouco de BlackRock e de Michael Saylor. E a gente precisa ver o pano de fundo, e o pano de fundo para mim é a liquidez. A liquidez global está começando a subir novamente,
não é só o Fed, são os bancos centrais do mundo inteiro também que estão começando a injetar capital dentro da economia. E quando os balanços voltam a crescer, o dinheiro sempre procura risco. E quem se antecipa, colhe. Quem reage tarde, paga o preço. Então, eu acho que é esse momento que a gente tem que começar a ficar realmente super atento e entender que pode ser que a gente, né, pode ser que a gente esteja chegando no final dessa grande consolidação para dar um movimento real. Não estou dizendo aqui que a gente vai subir para o time high e também não estou dizendo que a gente vai derreter. Estou dizendo que estamos talvez chegando próximo ao final desse período de consolidação para a gente ter um efeito, né? Que pode ser, né, tanto para baixo quanto para cima. Fora isso, a gente tem Michael Saylor aqui, né? Como eu já falei com vocês ontem na live, né? Comprando mais 780 milhões de dólares. Ontem eu tinha dito que iria comprar, mas eu não tinha o preço. E aí ele hoje já está mostrando aqui. O cara está detendo quase 671 mil bitcoins. O objetivo dele é ser o maior detentor de bitcoin, né? E enquanto isso, em contraponto, o BlackRock está fazendo o quê? Tá vendendo. Tá vendendo, começando a vender hoje 70 milhões de bitcoin em menos de 2 minutos. Coisa louca. O que é que está acontecendo, né, pessoal? Será que para BlackRock o ciclo também está se finalizando? Ele está querendo começar agora a tirar o risco, né? Que comprou bastante em quase 3 anos, ele vem acumulando bastante. Talvez esse momento agora dele querer fazer o de-risk. E junto a isso aqui, se BlackRock está pensando que é bear market, o Benjamin Call ele fala direto, né? Ele diz que os três últimos ciclos do Bitcoin foram mais ou menos o mesmo tempo. O de 2015 a 2017 a gente teve 1.067 dias, o de 2018 a 21, 1.059, e o de 2022 a 2025, 1.062, porque ele parte do princípio que a alta que a gente teve de 126 a outubro foi a alta histórica, e aí depois daí o ciclo começou a mudar, a tendência começou a mudar, o que não deixa de ser verdade, tá? Se a gente olhar para o gráfico. E fora isso, tudo, a gente tem um grande caso, né, que hoje eu estava até... O Tunis fez um trade maravilhoso, vou até mostrar aqui para vocês, de AVE, olha para cá. Olha a entrada, 175,95. Depois a gente vai cair para o gráfico e explicar um pouquinho mais porque ele escolheu esse ponto. Mas a grande queda hoje a AVE foi um dos toques que mais sentiram, né? Um toque que está ficando frágil. E a grande pergunta é o porquê. Né? O que é que tá acontecendo nesse aspecto? Isso é simples, pessoal. É porque quando o Bitcoin enfraquece, as altas sentem primeiro, isso é fato. E a AVE está perdendo o momentum dela. O TVL dela caiu de 43 bilhões para 33 bilhões, certo? E FIIs em queda, a receita enfraquecendo, já é o terceiro ano de receita fraca, e faz com que o quê? Os investidores comecem a sentir um pouco de medo e querendo tirar investimento dentro da AVE. Então é por isso que o toque está sentindo mais. Então, historicamente, quando a gente tem um TVL caindo, os FIIs caindo, e é igual a sensibilidade maior de queda. Se o BTC continuar lateralizando, mas com viés de queda, a AVE vai realmente sangrar muito mais, certo? Interessante, Thiagão, que eu fiquei sabendo dessa notícia por você hoje, tá? Mas esse trade nasceu ontem. Então, é muito mais de leitura por trás do preço do que a própria notícia. Claro. Então, muitas vezes o preço, na verdade, ele pode já mostrar sinais de algo que vai acontecer. Você vê que ele vinha... Primeiro que ele é um ativo que está na lista de mais fracos, tá? Isso já tem alguns dias também. O padrão é um padrão inicialmente mais lateral, porém com viés de baixa, ok? Então, vem descendo como se fosse mais um canalzinho aqui. Ele forma uma lateralidade aqui, nesse processo mais aqui do preço, tá? E aí tinha tanto o gatilho 3 como o gatilho 1 de venda aqui. Então, por isso que sai um preço médio e acaba pegando essa movimentação. Mas se eu soubesse da notícia, talvez não tivesse feito as parciais que eu fiz no caminho. Então, eu tinha parcial exatamente desse suporte aqui. Então, aqui a gente recomprou um pedaço e recomprou um pedaço também, já com size menor e com stop bem menor, bem mais abaixo também, né? Bem no gain. Respeitando o método. Você está errado, não. Você está respeitando o método. Exatamente. A notícia veio depois. A notícia chega atrasada para a gente, pessoal. Notícia chega atrasada. Isso se você quiser. Ninguém tem insider, ninguém é insider aqui, né? Infelizmente, ninguém trabalha na Wall Street aqui, né? Pode falar de um trade agora que está para acontecer aqui. Não sei se vocês vão concordar, mas o próprio Bitcoin. Uma coisa é o que a gente acha.
A outra coisa que o método dá como evidência. Então, eu estou comentando aqui com o Marcelinho e com o Thiago que o mercado teve uma boa resposta, reacumulou acima da média no gráfico de 1 hora e podia fazer um movimento ascendente. Mas essa faixa onde eu estou é o quê? É uma zona de venda, é uma zona de resistência. Ponto final. Ponto final. Esse aqui é um break block. Isso está no nosso curso 3 da mentoria, tá? Um break block, uma zona que era uma antiga, se você olhar para trás, é um antigo suporte que virou resistência. Inclusive, ele é de continuidade do movimento, tá? O antigo suporte agora vira... Vou dividir em duas partes, ó. Antigo suporte que vira resistência, concordam? Que tá claro, Sim. Né? E o vendedor aqui Sim. bate aqui. Por que não vai bater aqui? Tem algumas coisas que têm sido defendidas, ó, defendeu aqui. Então, eu sei que tem um equilíbrio clássico aí, claro, evidente, entre compradores e vendedores. Né? Isso aqui sempre é uma batalha. Mas volatilidade está mais baixa, o volume apitou, meus alarmes apitaram, o preço ultrapassou uma faixa e está absorvendo, tem trade. Tem trade aqui. Aí pode ser até de uma visão mais ampla, de um retângulo mais amplo. Né? Pode ser dessa visão aqui. Ó. Agora, o que precisa ser alinhado? O que precisa ser alinhado aqui? Qual é a expectativa dessa operação? Então, eu sei que o Thiago está vendido, eu também estou vendido em Bitcoin. É incrível como às vezes a gente fala bem, achando que pode subir, mas você está com a operação short. Exato. Não importa o que eu acho. Importa o método. Claramente, a gente tem 3 pilares aqui para a operação. No micro, inclusive. Se botar no 15 minutos, numa hora dá para ver isso. Eu acredito que vocês também estejam vendo a mesma coisa que eu. A gente tem retângulo, ou seja, sinal de equilíbrio entre compradores e vendedores. O chato é um viés mais de alta. Olha a média um pouco mais ascendente. Então, isso é o que está me incomodando. Reconheço. Por isso, meu size está pequeno. Então, temos um comportamento de preço equilibrado. Temos uma faixa, uma zona crucial de venda. Que eu acabei de desenhar. É o break block, essa zona de resistência. E temos volume. São 3 pilares. Você tem que ter esses 3. Tendo esses 3, você está autorizado a operar. Agora, realmente, o volume poderia ser mais forte. A absorção poderia ter sido mais contundente. Né? No 15 minutos, isso aqui fica escancarado que realmente ele pode ainda voltar, ancorando na média e continuar subindo, porque ele tem feito isso. Ó. Ancorando na média, ele fura e volta. Ele fura e volta. Então, é sempre uma briga entre compradores e vendedores. Essa é mais uma briga do mercado. Então, alinhar a ativa para mim, essa é uma operação turbo ainda. Concordo com você. Vocês conseguem olhar isso de forma diferente, mas eu acho que não é para ir muito longe ainda. Tem que me provar o contrário. Não é. Concordo. Eu vou até fazer uma parcial. Falando disso, né? Falando disso, vou até fazer uma parcial. Eu tava fazendo isso exatamente agora. Tá na média, eu não vou deixar de perder esse ganho. Por mais que não tenha sido um ganho muito, né? Mas o método da gente de média e tá nessa faixa, né? Tá na média e tá nessa faixa. Essa faixa é uma faixa para onde ir. Que foi a resistência rompida recente que pode virar um suporte. Então, eu acho que vou fazer uma parcial pequena, né? Mas né, isso não 50% da mão, né? Uma coisa menor. Inclusive, até aproveitando aqui, mostrar até o Liquidation Heatmap, que ele está exatamente mostrando o que a gente está falando, pessoal. A gente tem um pool de liquidez em cima e abaixo, um grande pool, né? Os dois são muito importantes, o que mostra exatamente que nessa faixa aqui é a faixa da trocação, é a faixa do tiroteio, é a faixa em que os bulls estão tentando manter os suportes sem ser quebrados, e os bears, que já estão tomando conta dessa tendência já há um certo tempo, estão também tentando defender para não deixar o preço subir mais, entendeu?
E isso mostra exatamente no Liquidation Heatmap. Aqui a gente vê um modo geral, nas últimas 24 horas, no qual a gente teve 207 milhões de liquidados. Até, a priori, foram shorts, né? Porque ele está mostrando o que aconteceu mais cedo. Só que agora, o mais cedo, esse número estava de 35, agora já está 65. Então, está dobrando, né? Vamos dizer assim, talvez no final do dia, o long vai ser o que mais perdeu, entendeu? Enfim. Era só para dar esse gancho aqui para mostrar nessas zonas que a gente estava falando no gráfico, que quando tem muita liquidez, então o mercado ele sempre tem a tendência de fazer aquele estilo Pac-Man, né? Ele vai e tira a liquidez. Desculpa aqui, ele vai e tira a liquidez, tira esse pool e dá o movimento real dele, ou ele vem aqui embaixo, tira esse pool e dá o movimento real dele. É sempre assim que acontece. Mas enfim. Beleza. Era isso que eu tinha para vocês de notícia. Aproveitei, já soltei aqui todas as minhas notícias do dia. A gente tem aqui até um cronograma que a gente viu que não tem muita coisa essa semana, né? Então eu não estou esperando muita volatilidade, pessoal, para essa semana. Principalmente que eu acho que hoje vai ser o dia mais de maior volatilidade, mas a partir de amanhã e quarta-feira o feriado vai acontecer nos Estados Unidos, como acontece aí no Brasil. Então as pessoas, o institucional, quem está mandando nesse ciclo até o presente momento, vai estar fora. Então, com isso, vai deixar, o volume vai cair, vai dar espaço para manipulações na terça, que isso pode ser um fator que pode, né, trazer uma certa volatilidade para o mercado, mas quarta é Natal, véspera do Natal, quinta é Natal, e sexta-feira também vai ser um dia que o pessoal vai fazer uma ponte, né? Eles vão até, talvez, principalmente nos Estados Unidos e no mercado financeiro, o pessoal faz uma ponte nessa época, voltando a trabalhar só na semana que vem, que é no dia 28 a 29, se eu não me engano. Mas é isso aí. Frase do dia hoje é: o mercado não pune quem erra o cenário, o mercado pune quem não respeita o risco. Foi por isso que o Tunis fez uma parcial, tá vendo? Ele respeita, é um cara que entende sobre risco e recompensa, e ele decidiu já começar a diminuir a mão, né, velho? Para que, para que depois ele não se pegue na saia justa e tendo que entregar todo o ganho dele, né, para o mercado de novo. Isso é inteligente. Tiagão, o pessoal que está interessado em acompanhar a gente aqui no canal, trazendo essas análises diárias que a gente faz aqui, acho que mais de um vídeo de média por dia, né? Só se inscrever aqui ou assinar o nosso canal para o algoritmo realmente entender que esse é o tipo de notícia que te interessa, né? E aí a gente vai ser repaginado para ver o que a gente está trazendo aqui e para o geral. A ideia aqui, né, é só fazer um disclaimer de nós somos conselheiros financeiros, nós estamos criando só um conteúdo educacional para preparar mais e mais as pessoas a saberem investir, entendeu? Fazer essa gestão de risco com o seu próprio risco e recompensa com o seu próprio capital investido. É isso aí. Beleza. Então, se você sair dessa live, pessoal, hoje tentando prever o mercado, você perdeu o ponto dela, tá? Mas se você sair entendendo o cenário, liquidez e risco, você está na frente de 90% das pessoas. O mercado é um jogo mental. Quem não controla a mente vira liquidez. Beleza? Um abraço a todos. Até a próxima live session do Crypto Club. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal.